E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Antunes e hoje a gente vai continuar a falar sobre Excel dentro do departamento pessoal. Na última aula, na primeira aula desse módulo, a gente falou um pouquinho sobre custos admissionais, uma aula bem básica, bem tranquila, onde a gente viu o operador matemático de multiplicação e também uma fórmula chamada soma, tá? E hoje a gente vai falar sobre como fazer folha de pagamento, tá? Como calcular a folha de pagamento no Excel. Então aqui a gente tem a matrícula. Eu vou deixar disponível esse material para fazer o download, tá? Na descrição do vídeo, junto com o link do Excel mais teórico, tá? Da Fundação Bradesco, que eu acho que é um curso bastante interessante. Então aqui, ó, a grande promessa desse curso é você praticar e imaginar o que você pode fazer com ele dentro da área que você atua, tá? A gente está falando, primeiro a gente falou do RH, depois do departamento pessoal e depois a gente vai falar em algumas outras áreas, tá? Como compras, financeiro, produção, planejamento, vendas, comercial, tá bom? Então a gente vai estar praticando o Excel dentro de algumas áreas da empresa. Aqui então a gente tem a matrícula, então que é bem fictício, tá? Matrícula, o colaborador, o CBO. CBO é o cadastro, né, desse, desse cargo, o código do cadastro desse cargo, dessa área dentro do sistema do governo. Área é a área interna, né, dentro da empresa. Qual a área que esse colaborador está inserido dentro da empresa? O cargo, o salário, a data da admissão. Então, o departamento pessoal, o departamento pessoal, ele, ele é responsável por fazer a gestão dos dados, é, dos documentos, dos dados que identificam o colaborador. Então, por exemplo, carteira de trabalho, data de admissão, data de vencimento de férias, salário. Então, ele é responsável por fazer a gestão dessas informações. Tá bom? Nessa aula aqui, o que a gente está aprendendo? A como fazer é, a folha de pagamento. Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui tem hora extra, né? Hora extra 50%, hora extra 100%. Então, você vai aprender a como calcular a sua hora extra, como calcular a hora extra dentro do Excel, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o seguinte, ó. Para mim calcular a hora, hora extra, eu tenho que saber quanto que vale a hora do colaborador, né? Colaborador. Para mim saber a hora do colaborador, eu vou dividir o salário pelas horas que ele trabalha por mês, tá bom? Então é basicamente assim, ó. A hora que trabalha por dia, então vamos supor que o colaborador trabalha 9 horas por dia. O dia médio, né, de trabalho por mês, então o colaborador trabalha 20 dias por mês, né? E eu vou multiplicar 20 vezes 9, certo? 20 vezes 9. Então aqui no Excel eu só vou transmitir isso daqui. 20 vezes 9, ou 21. Tem empresas que usam 20, 21, 22, tá bom? Eu vou usar aqui a fórmula, já está pronta. A gente está considerando 220 horas trabalhadas, tá bom? Então aqui
Você pode fazer desse jeito. Então, vou abrir aqui um. Seria assim, ó. A pessoa lá trabalha 21 dias por mês, né? Dias por mês. Em torno de 10 horas dia. Quantas horas que ele trabalha por mês? 210, tá? Então, o pessoal trabalha entre 20, depende muito do ano, 20, 21, 22 dias, tá bom? Para nosso exemplo, eu estou usando 22 dias. Ele trabalha 10 horas por dia, tá? Então, eu descobri que uma pessoa trabalha 220 horas por mês. Então, primeiro cálculo que a gente vai fazer é o quê? A gente vai é, dividir, dividir essas horas aqui por salário base. Então, ó, vamos fazer aqui. Então, a hora, essa 50% vai valer o quê? O salário base, né? Que está na G14. Então, você que não assistiu a última aula, o Excel ele trabalha com, como se fosse um GPS, trabalha com o endereço. O endereço aqui, a coluna é sempre alfabeta e a linha sempre numérica, tá? Então, quando eu falar a G, a coluna, 14 a linha. Então, G14 dividido por 220. Então, ele está falando aqui, ó, o valor da hora do José da Silva é R$ 11,36, tá? E eu quero multiplicar isso aqui pela quantidade de hora extra que ele fez 50%, certo? Então, vai dar R$ 11,36. E agora eu vou multiplicar por 1,5, que é 50% do que ele vai ganhar. Então, ele vai ganhar a hora mais 50%. Então, dá 150%, né? Quando a gente fala hora extra 50%, ele está ganhando 150%, que é a hora que ele fez mais 50%. E isso, dentro da porcentagem, o 150% corresponde a 1,5. Então, essa pessoa, a cada hora que ela faz na hora extra, valendo 50%, ele ganha R$ 17,05. Beleza? Então, esse aqui é o valor de uma hora extra. Só que está vendo aqui, ó, o valor da hora extra total. O que ele está falando? Ele está somando as duas horas. Eu vou fazer isso aqui também dentro do Excel. Então, eu vou fechar essa fórmula aqui, em parênteses. Vou falar para ele somar. O que eu vou somar? Eu vou fazer a mesma coisa. Pegar aqui o salário base no dia 14, dividido por 220, que é a hora trabalhada durante o mês, vezes a hora extra 100%, tá? Vezes 1,5. Tá bom? Então, a hora total desse rapaz aqui, o José da Silva, é dos R$ 102,27. Então, essa aqui foi a hora que ele fez. Ele fez uma hora valendo 50% e uma hora valendo 100%. Só que aqui, ó, tá vendo que vale 100%? Aqui, então, não é 1,5, aqui é 2, porque a hora dele vale 100%, mais a hora extra, 100%, então é 200%. Então, ele ganhou 200%. E 200%, transformando a porcentagem para decimal, é 2, tá? Então, na verdade, ele ganhou R$ 130,68. Vamos fazer aqui, ó. Vamos ver quanto que vale a hora extra deles a 100%. Então, a hora extra dele a 100% corresponde a R$ 22,73. Tá? Beleza, aqui eu já fiz a hora extra. Então, o que eu fiz? Primeiro eu fiz, nós fizemos aqui a hora extra valendo 150%. E depois eu somei com a hora extra
valendo 200%, tá bom? Que é a hora extra de 150% e a hora extra 200%. E aqui o valor da hora extra já está feito. Então, eu vou vir aqui até a setinha cruz branca aqui ficar preta e arrastar para baixo. Que ele vai duplicar essa forma. Insalubridade. A insalubridade é um caso muito específico, né? Que é quando você trabalha em um lugar que representa risco para a sua saúde, tá? Insalubridade. Que representa risco para a sua saúde emocional, mental, que representa risco para a sua saúde. E a periculosidade, que representa risco para o seu corpo físico. Então, insalubridade é para a sua saúde, né? Para o emocional. E periculosidade é para o risco físico, tá? Então, um exemplo aqui, periculosidade. A pessoa trabalha em um lugar que é com gás butano. Qualquer hora pode explodir. Então, ele tem um acréscimo de periculosidade mediante a legislação vigente, tá? A insalubridade, por exemplo, o pessoal que trabalha na radiografia, que tem uma exposição ao raio X, né? Aquele raio que pode gerar câncer. Quando você tem uma alta exposição, você pode criar um câncer. Então, ele tem um risco da saúde, a insalubridade. Então, aqui a gente calcula também. Então, varia de colaborador, de empresa, do grau de risco, de grau de insalubridade, varia de cada um. Aqui eu coloquei 0,0% e 10%. E periculosidade, 0,0% e 20%. Então, aqui é um exemplo, tá? Não busquei legislação, não busquei nada. Eu só estou dando um exemplo de como calcular. Você vai vir aqui colocar os dados. Aí, detalhe, essa planilha aqui ela é editável, tá? Tá vendo onde está branco aqui você consegue editar. E onde está azul aqui, ó, esse azul mais clarinho, é tudo fórmula, tá? Que a gente vai deixar para vocês aí depois do final dessa aula, tá bom? Valor de insalubridade. Então, o valor de insalubridade é o quê? Olha, se L14, então lembra que eu falei do GPS lá, que o Excel trabalha como se fosse um GPS, a L14 for igual a vazio, então a gente vai trabalhar com a fórmula se. Se a L14 for igual a vazio, então é zero. Se ela não for igual a vazio, eu quero que você multiplique os 10% em cima do salário. Então, esse 10% aqui é multiplicado em cima do salário, tá? Então, só isso. Uma fórmula bem simples que a gente vai fazer ela agora. Então, para mim começar com a fórmula, igual a se a L14 for igual a vazio, aí vazio é as duas aspas, né? Uma aspa para abrir, aspa dupla que a gente chama. Uma aspa para abrir e uma aspa para fechar. For igual a vazio. Então o Excel entende que entre essas duas aspas aqui, ó, se não tiver nada, ele entende que é vazio. Então, se L14 for igual a vazio, eu quero que seja zero. Se não for igual a vazio, eu quero que seja a L14 vezes o salário básico que está na G14. Tá? Aí eu vou arrastar essa forma, duplicar essa forma. Beleza? A periculosidade, a mesma coisa, tá? Só que vai mudar o quê? Ao invés de eu fazer com a insalubridade, eu vou fazer com a periculosidade. Então, vamos fazer aqui, ó. Igual a se a N14 for igual a vazio, eu quero que seja zero. Se não, eu quero que multiplique a N14 vezes o salário básico. Beleza? Então, o salário bruto é a soma do... Então, eu vou somar aqui, ó, igual o salário base mais o valor da hora extra, mais o valor da insalubridade, mais o valor da periculosidade. Beleza? Esse aqui é o salário bruto. Tem algumas empresas que trabalham com quinquênio, biênio, né? E aí você pode acrescentar aqui quinquênio, biênio, que você está bonificando o seu colaborador.
Nesse caso aqui, eu estou pegando uma empresa padrão que não tem bienio nem quinquênio, tá? E agora vem o desconto. Daqui para trás foi os proventos, né? Foi o salário, proventos. Daqui para frente vai vir os descontos, tá? Então, o INSS, a gente vai usar essa base aqui, ó, base CG. O que é essa base CG? Essa base CG, ela é uma tabela que a gente busca no governo, né? Então você digitar assim, tabela do INSS de 2025. Aí ela vai te trazer essa tabela, você copia e cola aqui, tá? Todo ano atualiza, né? Então é bom você todo ano atualizar, pelo menos aí nos primeiros 6 meses e também depois dos 6 meses. Pessoal, então, até aqui nos proventos a gente abordou uma operação matemática, a divisão e a multiplicação. Abordamos também a fórmula psi, beleza? Até aqui nos proventos e também a operação matemática de soma, tá? Na próxima aula a gente vai estar falando sobre os descontos, INSS e imposto de renda, como que a gente vai calcular, né? Como que a gente vai buscar essa informação de outro banco de dados. A gente vai usar a fórmula PROC-V, tá? Que é muito interessante também. Se ficou alguma dúvida dessa aula, se ficou alguma dúvida dessa aula, você pode também comentar, deixar um comentário aí, se ficou alguma dúvida, se você está gostando desse conteúdo, se está sendo útil para você, deixa no comentário, divulga, né? Compartilha esse conteúdo aí com seu colega, com seu líder, com seu RH, que vai facilitar muito. Igual eu falei na primeira aula. Muitas pessoas que trabalham no RH, que trabalham no departamento pessoal, ou que quer trabalhar, não sabem usar Excel ao favor da área de RH, da área de departamento pessoal. Né? Eu vejo muitas pessoas usando Word, usando também calculadora para calcular isso aqui, e o Excel já te daria isso muito, muito rápido, né? Você deixaria a base pronta com seus colaboradores, o salário pronto. Obviamente, pessoal, que eu estou falando isso aqui para uma empresa que não tem um software de gestão de pessoas, tá? Por exemplo, a Solids, que é um bom software. Mas se você não tem e faz isso na calculadora, faz isso no Excel, mas de uma forma um pouco mais arcaica, a gente está dando aqui uma opção, uma imaginação, né, para você identificar o que você pode fazer dentro do departamento pessoal. Beleza? Pessoal, então até a próxima aula. Próxima aula a gente vai continuar falando sobre débito, tá bom? Valeu!